Olá a todos, meu nome é Anderson Coutri. Hoje é dia 4 de abril de 2020, 21 horas e 46 minutos. Eu venho trazer algumas notícias atuais aqui para vocês, né? Hoje, como a maioria de vocês já devem saber, o nosso prefeito Guilherme Ávila, juntamente com o nosso secretário de saúde, Alex, informou a população que existem 3 casos de coronavírus confirmados em nossa cidade, bem como ele informou que foram comprados os testes rápidos para o coronavírus, que saem em horas, e que esse teste ele estará disponibilizado a partir do dia 10, certo? Existem alguns outros testes que foram comprados pelo Hospital de Câncer de Barretos, que foram os testes que foram feitos com essas 3 pessoas. Esses testes é um teste que demora aproximadamente uns 2 dias para ficar pronto, mas pelo que eu entendi é um teste mais confiável, tá, do que esses testes rápidos aí que ficam prontos em horas. Bom, eu queria trazer uma notícia para vocês que saiu hoje a respeito do governador do estado. O governador, ele fez uma deliberação, a deliberação número 8, na data de ontem, que foi publicado hoje. Então a deliberação número 8, do dia 3/4 de 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o artigo 3º do decreto 64.864 de 2020. Esse decreto é aquele do governo que mandou fechar todo o comércio, certo? Ele vem nessa deliberação, no meu ponto de vista, eu quero ler os artigos para vocês aqui, são só 2 incisos aqui na realidade, e que, no meu entender, ele dava indícios de que o comércio começaria a ter uma abertura. Então vamos lá. Deliberações como medidas de prevenção no ambiente de administração estadual. 1. A medida de quarentena instituída pelo decreto 64.881 de 2020 não se aplica. Quer dizer que não se aplica? Quer dizer que está liberado para poder trabalhar às atividades internas dos escritórios de advocacia e contabilidade, ou seja, os escritórios de advocacia e contabilidade poderiam trabalhar com o fechamento de ingresso ao público ao seu interior, ressalvado o acesso dos clientes. Eu não posso abrir a porta e entrar qualquer pessoa. Quem entraria dentro do meu escritório de advocacia, por exemplo, ou do meu escritório de contabilidade, seriam as pessoas, os clientes, né? O horário agendado, sem o acúmulo de pessoas, evitando a proliferação do coronavírus. Olha esse artigo. Ao funcionamento de prédios comerciais sem prejuízo de eventuais restrições específicas incidentes sobre suas unidades. O que eu entendo desse artigo aqui, ó? Aqui ele fala que pode abrir o comércio sem delimitar o que pode e o que não pode abrir. Ou seja, ele vem aqui dando direito aos prefeitos decretarem, né, medidas para que o comércio ele pudesse aos poucos ir voltando à sua atividade normal. Bom, nessa deliberação ainda, ele determina que os estabelecimentos comerciais de peças e acessórios de veículos automotores também poderiam abrir, certo? As lojas de peças de carros, tá? Aqui ele também diz assim, inciso 2, o comitê reitera nos termos, respectivamente, dos itens 2, B e inciso 1 de suas deliberações 2, de 23/3/2020 e 7 de 1º/4 de 2020, que a medida de quarentena não atinge a manutenção dos serviços de entrega delivery e drive-thru por estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço. Ou seja, estava liberado drive-thru e delivery, certo? Isso, gente, saiu hoje. Aí vem o nosso digníssimo governador do estado, certo? Senhor Dória, e faz o que? Está no Facebook do Dória.
O governador de São Paulo cancelou na tarde desse sábado, 4/4, a medida que determina o funcionamento de escritórios de advocacia e de contabilidade em todo o estado. Os escritórios poderão funcionar virtualmente, mantendo o atendimento remoto aos seus clientes. Deu com uma mão, tomou com a outra, certo? Bom, meu parecer rápido aqui em relação à continuidade ou não, né, da quarentena. Todos sabem que até terça-feira existe uma quarentena determinada pelo Estado em que o comércio não pode estar em funcionamento, exceto as atividades essenciais. No meu parecer, hoje surgiram 3 casos em Barretos. Dia 10, existem casos, chegarão os testes rápidos e chegarão mais resultados. Então, quando eu vi essa determinação, eu fiquei até empolgado, achei que o comércio aos poucos ele iria voltar a abrir, já que Barretos tem um autocontrole, tá? Barretos é uma das melhores cidades aí de controle em relação ao coronavírus. Graças a Deus não tivemos nenhuma morte até o momento, mas com esse cancelamento do governador aqui, eu acredito, e até por ser um período maior, né, de proliferação da doença, que é agora mais ou menos até o dia 20 e pouco aí, eu também acredito que nós não estaremos reabrindo o comércio, tá? Existe uma promessa aí do nosso prefeito que aos poucos o comércio estará retomando as atividades, mas tudo dependendo do que for determinado pelo governador e pelo andamento da pandemia, tá? Então aguardaremos, se previnam, evitem excesso de gastos, pois não sabemos até quando essa pandemia, né, essa quarentena, ela vai continuar, tá? Então se previnam, controlem, evitem excesso de gastos, preservem sua família, atendam às determinações da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, que agora pediu para que a gente saia para a rua com máscaras de pano, tá? Eu corri lá, comprei minhas máscaras para eu poder sair. Só lavei, porque eu não sei na mão de quem passou, né? Lavei bonitinho, tá secando lá na minha casa. Conselho de quem me vendeu, né? Às vezes você compra uma colorida, então lava com sabão, água, certo? Depois passa um ferro quente que vai matar todos os micróbios. Tudo bem? Água e sabão que a gente está usando para lavar a mão. Pessoal, se previna, cuidado com o coronavírus, não vamos deixar que o nosso país vire os Estados Unidos, ou Espanha, ou Itália, mas que possamos aos poucos ir retomando o nosso comércio para que a gente, depois do coronavírus ou até durante o coronavírus, não tenhamos um caos financeiro e econômico no nosso país, que será muito difícil com o tempo essa retomada. Abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.